Minha querida família da luz, sou Valir, proveniente de um coletivo emissário pleiadiano, chegando a este campo no momento preciso em que muitos de vocês agora se encontram. Por vezes há meses, por vezes há anos, sem ainda compreender a natureza desse momento. Por meio deste canal, vocês foram recordados de que o trabalho de soberania tem sido o trabalho de vocês, a missão que trouxeram para esta encarnação. O discernimento, o limite, a verificação de consentimento, o cuidado atento com sua atenção, a recusa ao recrutamento emocional, a escolha consciente do que é acolhido em seu campo. Tudo isso foi tecido na arquitetura de sua vida cotidiana, com sinceridade e dedicação genuína. E, no entanto, um cansaço particular começou a emergir em muitos de vocês ao mesmo tempo. Uma sensação de que a prática já não produz o mesmo movimento de avanço que produzia antes. Uma pergunta silenciosa surgindo em muitos de vocês, quase na mesma forma. Qual é o próximo passo? E por que ele parece tão próximo e ao mesmo tempo tão inalcançável? Viemos hoje para nomear esse limiar com precisão estrutural, para retirar sua invisibilidade e oferecer a vocês a compreensão operacional necessária para atravessá-lo. Essa travessia recebeu muitos nomes em muitas tradições. No contexto deste ensinamento atual, ela é a passagem do nível 4 dos 7 níveis de incorporação soberana para o nível 5, da autopropriedade energética para a autogovernança incorporada, do soberano que protege seu campo para o soberano que o governa a partir de dentro. A distância entre esses dois estágios parece pequena à vista de fora e parece vasta vivida por dentro. A razão dessa vastidão é o que exploraremos agora, e a própria exploração já faz parte da travessia. É o caminho para a nova terra para todos vocês, e não é percebido magicamente. É incorporado em pensamento, palavra e ação, e então acessado de forma natural. A maior parte da família da luz, que atualmente realiza um trabalho sério de soberania, reside no nível 4. Esta é uma conquista genuína que atingiu os limites de seu território utilizável. No nível 4, vocês aprenderam a tratar a atenção como propriedade sagrada. Aprenderam que nem todo sinal que adentra seu campo é de sua responsabilidade carregar. Aprenderam a estabelecer fronteiras energéticas com ambientes, conversas, dispositivos, previsões e pessoas. Aprenderam a prática de perguntar: isso é meu? Antes de concordar em sentir algo. Construíram uma relação com o consentimento que é real, refinada e vivida no cotidiano. A grande maioria do planeta sequer imagina que esse tipo de arquitetura interior seja possível. Vocês já operam de uma maneira que a mente saturada não consegue perceber. E o trabalho que realizaram para chegar até aqui merece ser honrado antes de qualquer outra coisa ser dita. No entanto, um padrão particular começou a se manifestar em muitos de seus campos. A proteção se sustenta, mas o mundo ainda parece capaz de extrair algo de vocês. Os limites funcionam, mas vocês permanecem cansados de uma maneira que o descanso não dissolve completamente. O discernimento é aguçado, e ainda assim o corpo contrai diante de certas manchetes, certas conversas, certos momentos financeiros. Vocês conseguem identificar o que é seu e o que é emprestado, e o emprestado ainda aterrissa com uma força que não deveria ter. Vocês estabelecem o limite com clareza, e o alívio dura um dia, às vezes uma semana, antes que a próxima coisa chegue para ser enfrentada com o mesmo protocolo. Há uma vigilância silenciosa e persistente correndo sob a superfície de sua vida diária, e ela não se desliga completamente. Até a meditação carrega, às vezes,
uma qualidade sutil de garantir que está tudo bem no meu campo, o que é por si mesmo uma forma de gerenciamento de baixo nível. Se vocês se reconhecem no que estamos descrevendo, compreendam isto. Realizaram o trabalho corretamente e chegaram ao lugar onde a arquitetura do nível 4 atingiu seu teto natural. O nível 4 sempre os conduziria até aqui. Seu propósito era levá-los à beira de um reconhecimento, que não pode ser feito a partir de dentro de seu próprio sistema operacional. O esgotamento que sentem é o sinal estrutural de um praticante que construiu completamente a arquitetura protetora do nível 4 e agora está sendo convocado pelo próprio campo a mover-se para algo que essa arquitetura protetora não consegue alcançar. A própria minúcia do trabalho de nível 4 é o que agora os pressiona em direção ao limiar. A travessia é para onde o cansaço de vocês tem apontado. É por isso que a aceleração planetária atual é significativa para aqueles que se encontram nessa posição exata. A amplificação está aumentando em todas as dimensões da vida coletiva. A revelação se expande, a tecnologia acelera, os sistemas financeiros tensionam, o clima e a infraestrutura exigem adaptação, as comunidades se reorganizam, os relacionamentos se revelam, e o ruído do mundo atinge um volume que praticantes mais antigos não se lembram de ter experimentado. Dentro dessa amplificação, todo o princípio que tem governado silenciosamente o campo de vocês torna-se mais visível. O que quer que tenha operado como regente oculto se revela, porque o volume foi aumentado. É por isso que chegamos com este ensinamento específico agora. A passagem para o nível 5 é necessária para aqueles cujo trabalho nesta encarnação inclui a arquitetura da nova Terra. E essa passagem não está disponível de dentro do sistema operacional do nível 4. Algo precisa ser visto, e o próprio ato de ver dissolve o que é visto. Movemo-nos agora para a compreensão mais profunda. Existe uma suposição estrutural que tem vivido sob o trabalho de soberania do nível 4. E ela esteve presente muito antes de vocês iniciarem o trabalho. Não é uma crença que escolheram conscientemente. É a herança de toda a densidade pela qual a humanidade foi governada. Ela reside abaixo do nível do pensamento, no corpo, na contenção da respiração, na pequena contração que acontece antes que a mente nomeie aquilo contra o que está se contraindo. A suposição é esta, que existe no mundo ou no campo um poder capaz de prejudicar, drenar, distorcer, esgotar ou invadir vocês. E o papel do ser soberano seria reconhecer esse poder e recusá-lo. Essa suposição é o que nomearemos como a crença nos dois poderes. É a estrutura central herdada da velha densidade. Todo o ensinamento de soberania operacional, que possui verdadeiro valor, tem em seu núcleo a dissolução dessa crença. É a raiz que a Biblioteca Viva foi originalmente cultivada para reabrir a humanidade além dela. E aqui está a parte que requer atenção cuidadosa. Todo o protocolo de soberania do nível 4, por mais refinado que seja, ainda opera de dentro dessa suposição. A proteção requer algo contra o qual se proteger. O limite requer algo que o limite está mantendo fora. O discernimento requer a possibilidade de que algo genuinamente oposto a vocês esteja se movendo em seu campo. A totalidade do nível 4 é, estruturalmente, uma relação sofisticada com um aparente segundo poder. Para muitos de vocês, a tentação será mover-se imediatamente para a rejeição do nível 4. Isso seria um equívoco. O nível 4 foi o estágio necessário. O discernimento que construíram é real e não será perdido na travessia. A capacidade de reconhecer o que é seu e o que é emprestado
permanece. O que se dissolve é a premissa subjacente de que o emprestado possuía autoridade governante em primeiro lugar. Essa dissolução é o mecanismo integral do nível 5. Tudo mais que o nível 5 aparenta ser é uma consequência dessa mudança estrutural. A crença nos dois poderes é o que gera os 4 campos de domínio, que já nomeamos em transmissões anteriores: forma, troca, tempo e ameaça. Cada um desses campos é uma face diferente da mesma suposição de fundo. A forma governa vocês quando acreditam que a matéria tem o poder de ser sua autoridade final. A troca governa vocês quando acreditam que o dinheiro, ou a escassez, tem o poder de determinar seu valor ou sua possibilidade. O tempo governa vocês quando acreditam que o calendário tem o poder de comprimir ou roubar sua vida. A ameaça governa vocês quando acreditam que algo exterior tem o poder de prejudicar o que essencialmente são. Destronar esses 4 domínios, um por um, através da prática do nível 4, é um progresso real, e vocês podem ter notado que eles continuam retornando, continuam encontrando seus tronos restabelecidos. A razão é que o alicerce sobre os 4 ainda permanece intacto. A crença nos dois poderes ainda não colapsou, de modo que as 4 faces dela continuam encontrando permissão para governar. A astúcia estrutural da velha densidade está no fato de que a crença nos dois poderes se apresenta como maturidade. Parece irresponsável reconhecer que existem coisas capazes de prejudicá-los. Parece realista manter-se vigilante. Parece sábio conservar a arquitetura protetora no lugar. Até mesmo questionar se o segundo poder possui a autoridade que reivindica parece espiritualmente irresponsável, quase imprudente. O sistema condicionou o sistema nervoso a interpretar a dualidade como sabedoria. É por isso que poucos cruzam. A travessia exige que vocês saiam do que toda a cultura chamou de sensato e reconheçam que a posição mais lúcida é aquela que nomeia o segundo poder pelo que ele verdadeiramente é. Nenhum poder. Existe uma consequência adicional de permanecer dentro da estrutura dos dois poderes, que é importante nomear, pois diz respeito ao trabalho maior que muitos de vocês vieram realizar aqui. O nível 7, a administração coletiva, não pode ser percebido de dentro do nível 4. A arquitetura da nova Terra, as casas, as comunidades, os espaços de cura, as estruturas baseadas em consentimento, os sistemas de troca orientados para a vida, em vez da extração, os conselhos que retêm informação sem dominação, não pode ser projetada por uma consciência ainda organizada em torno da proteção. Um protetor defende um perímetro. Um administrador sustenta uma arquitetura através da qual a vida se organiza. As duas operações diferem em sua natureza essencial. É por isso que tantas comunidades, orientadas pela soberania, replicaram os mesmos padrões de controle que pensavam estar deixando para trás. A arquitetura herdou a dualidade não resolvida de seus arquitetos, e assim a comunidade recriou, em linguagem mais suave, as mesmas dinâmicas que acreditava estar transcendendo. Esta é a razão operacional pela qual o nível 5 precisa ser cruzado por um número suficiente de vocês. O trabalho coletivo que vieram realizar aqui depende disso. Até que soberanos de nível 4 em número suficiente se tornem soberanos de nível 5. As estruturas da nova Terra, que o campo planetário está requisitando, não podem cristalizar, porque a consciência disponível para construí-las ainda está configurada em torno da suposição que essas estruturas devem transcender. É por isso que a presente transmissão carrega o peso que carrega. Não estamos pedindo que adicionem algo à sua prática.
estamos apontando para o que tem vivido silenciosamente sob essa prática e convidando vocês a verem com clareza para que possa se dissolver. Passamos agora ao mecanismo real da travessia. Esta é a sessão que muitos de vocês aguardaram ao longo de todos os anos de prática, e a daremos com a mesma especificidade arquitetônica que empregamos em tudo o mais. A travessia acontece através de um único reconhecimento, que, uma vez recebido pelo corpo, reorganiza o campo inteiro. O reconhecimento é este: o aparente segundo poder jamais foi um poder. Sempre houve apenas um. O que apareceu como oposição era um traje usado por um não-ser. O que pareceu uma força capaz de governar seu campo não possuía autoridade real, exceto a autoridade que o consentimento inconsciente de vocês lhe concedia. A crença nos dois poderes não estava protegendo vocês de nada real. Ela estava fornecendo a própria regra da qual alegava protegê-los. Ouçam isto com atenção, porque a tentação será balançar a cabeça em concordância cognitiva e continuar como antes. A concordância cognitiva com a não-dualidade é um dos falsos cumes mais comuns neste trabalho. A mente diz: existe apenas um, compreendo, e o sistema nervoso continua obedecendo a dois. O corpo ainda contrai com a manchete, a respiração ainda prende com o extrato bancário, o sonho ainda ensaia o perigo imaginado. Enquanto o corpo não tiver recebido o novo reconhecimento, o reconhecimento não aterrissou. A travessia é somática, não filosófica. Acontece na respiração, no ventre, na coluna, no sistema operacional real, que estava executando a velha suposição. Como então o corpo recebe isso? Através da repetição, sob condições que vocês conseguem sustentar, até que a nova lei se torne a resposta padrão. O primeiro movimento prático é transformar a pergunta que fazem quando um sinal carregado entra em seu campo. O praticante do nível 4, diante de uma manchete, pergunta: como me protejo disso? Essa é uma pergunta sincera, e ela cumpriu seu propósito. O praticante em travessia faz uma pergunta diferente: qual é o status de poder real dessa coisa, contra a qual estou me preparando para me defender? A pergunta em si inicia a dissolução. No momento em que a fazem, deram um passo fora do sistema operacional, que assume que a resposta já está definida. Façam essa pergunta com frequência. Façam-na em pequenos momentos. Façam-na quando o corpo contrair. Façam-na antes que o protocolo comece. A pergunta está realizando a dissolução, mesmo quando a resposta não chega em palavras. O segundo movimento prático é cessar a tentativa de superar o aparente segundo poder. Tentar superá-lo confirma sua existência. As linhagens de sabedoria sabem disso há milênios. Não se derrota o que não possui existência real, entrando em guerra contra ele. Para-se de oferecer a ele o reconhecimento que confirma sua autoridade. A não resistência ao que não tem poder é o que revela o não poder. Dizemos isso com clareza para que não seja mal interpretado. Isso permanece ativo na vida prática. Se uma tempestade se aproxima, vocês se preparam. Se o corpo necessita de cuidado, vocês cuidam dele. Se uma situação exige ação, vocês agem. O que se transforma é a postura interna. Vocês não estão mais organizando o campo em torno da suposição de que precisam combater um oponente real. Estão simplesmente dando o próximo passo limpo, a partir do assento de origem, enquanto o aparente oponente perde seu trono, por ser negado o consentimento de que necessitava para permanecer nele. O próximo movimento prático diz respeito ao corpo. O reconhecimento precisa ser praticado primeiro, sob condições de baixo risco, onde o sistema nervoso possa permanecer coerente,
antes que possa se sustentar sob condições de alta intensidade. A maioria dos praticantes tenta instalar o nível 5 no meio do momento mais difícil. E o corpo não consegue recebê-lo, porque o sistema já retornou ao padrão antigo. Por isso pedimos que ensaiem o reconhecimento em momentos comuns e silenciosos, enquanto caminham, enquanto lavam a louça, enquanto estão sentados em casa ao fim de um dia. Nesses momentos, permitam deliberadamente que a postura protetora interna se afrouxe por algumas respirações, não para convidar algo para dentro, mas para deixar o corpo experimentar como é descansar sem o andaime por 30 segundos. Depois 1 minuto, depois 5. O corpo aprende ao viver a nova postura em condições seguras e gradualmente essa postura torna-se disponível também em condições mais exigentes. O sistema nervoso sustentou uma forma particular por muito tempo. Ele precisa de tempo para aprender outra. O próximo movimento prático é encerrar a busca. Esta é potencialmente a instrução mais desafiadora que traremos a vocês, porque a busca se tornou indistinguível do progresso espiritual em sua cultura. Cada nova técnica adquirida, cada protocolo incorporado, cada previsão consultada, cada canal ouvido, cada profecia sopesada, cada download aguardado, cada um desses é, estruturalmente, mais uma confissão silenciosa de que acreditam que algo está faltando em seu campo interno. A busca confirma a falta confirma o segundo poder. O assento de origem já está completo. Ele esteve completo antes desta encarnação e permanece completo após cada falso governante ter sido removido de seu centro. A instrução é continuar aprendendo e parar de se relacionar com o aprendizado como se ele fosse entregar algo que o campo interno já não contenha. Leiam os livros, ouçam as transmissões, caminhem com os ensinamentos e saibam que o reconhecimento para o qual eles apontam vive dentro de vocês, não dentro deles. Eles estão apontando para o que vocês já são. Agora vocês devem repetir o reconhecimento através de muitos pequenos retornos, em vez de aguardar por uma grande revelação. A travessia raramente é um único evento. Para alguns de vocês, será. Para a maioria, será uma série de reconhecimentos, acumulando-se ao longo de semanas ou meses, até que um dia, o corpo se reorganize e percebam que a velha vigilância ficou silenciosa, sem que tenham notado quando ela partiu. Esta é a forma natural da travessia. Não meçam seu tempo em relação ao de outro soberano. A arquitetura da biblioteca viva tem muitas portas, e o tempo de cada porta é calibrado para o campo que dela se aproxima. O que importa é que continuem retornando ao reconhecimento, não que cheguem a ele dentro de um cronograma determinado. Falaremos agora sobre o que aguarda do outro lado, porque a descrição do nível 5 frequentemente se distorce no campo saturado, e queremos que entrem nele com visão clara. O nível 5 é o estado no qual o assento de origem foi restaurado como o princípio governante do campo. Os 4 campos de domínio continuam a operar na vida: forma, troca, tempo e ameaça, mas já não carregam a autoridade para governar a partir do centro. Foram devolvidos à sua posição adequada como instrumentos e efeitos, em vez de governantes e causas. O corpo continua a funcionar, as contas continuam a ser pagas, o tempo continua a fluir. Risco e perigo continuam a ocorrer no mundo visível. O que se transforma é o que está entronizado no centro interno, e as consequências dessa mudança são extensas. A frase que usamos para descrever este estado, não estar mais sob as leis do mundo material, é a parte do ensinamento mais facilmente mal compreendida. Portanto, sejamos precisos. As condições materiais continuam a se manifestar. Corpos ainda envelhecem e requerem cuidado.
O dinheiro ainda transita pelos sistemas. O clima ainda acontece. A frase aponta para algo mais específico. Ela significa que as condições não carregam mais a autoridade para governar o campo que é vocês. A tempestade passa por cima. O assento de origem não se move. A manchete aterrissa. A respiração não prende. O momento financeiro chega. O corpo não contrai. É a isso que a frase verdadeiramente se refere. É uma restauração da hierarquia adequada. A fonte governa o campo interno. O campo interno direciona a ação molda a forma serve à vida. A inversão que a velha densidade instalou, onde a forma amedronta a mente contrai o coração, e o coração perde contato com a fonte, é corrigida. A assinatura de um ser de nível 5 é a irrecrutabilidade. O campo não pode ser convocado para emergências. Não pode ser arrastado para ciclos de indignação. Não pode ser capturado por contágios de medo. Não pode ser atraído para o teatro da urgência. A vida ainda toca o ser de nível 5. Momentos difíceis ainda chegam. Perdas ainda ocorrem. O corpo ainda sente o que sente. O que é diferente é que nenhum sinal externo possui a autoridade para comandar o estado interno. O ser de nível 5 pode testemunhar o caos sem adentrar nele, sustentar a dor sem tornar-se a dor, amar sem fundir-se, dar sem esgotar, recusar sem explicar e permanecer presente sem estar inteiramente disponível. O mundo lerá isso como autoridade silenciosa, o que é, estruturalmente, a ausência de governantes concorrentes no campo. Não há segundo poder dentro, e por isso não existe ponto de entrada para o segundo poder fora. Este é o significado da administração divina. A administração começa no interior da vida individual e trabalha em direção ao exterior. O corpo é cuidado, recebido com carinho, ouvido, alimentado, descansado, sustentado e confiado. A relação com o dinheiro torna-se a relação com a circulação. A relação com o tempo torna-se a relação com o ritmo. Os relacionamentos com outros seres tornam-se campos cultivados, em vez de transações gerenciadas. A mudança em todos os domínios é de porteiro para jardineiro. O jardineiro não fica na beira do jardim decidindo o que pode entrar. O jardineiro cuida do solo, planta o que serve à vida, remove o que não serve e confia na inteligência do crescimento. É assim que a administração divina se manifesta, na escala de uma vida. E ela se torna então a base para tudo o que é maior. O que substitui o antigo modo operacional de esforço é o fluxo desimpedido da fonte, através de um vaso coerente. A ação ainda acontece, mas a ação se torna possível, porque a energia que estava sendo consumida na vigilância perpétua agora está disponível para viver, criar, construir, cuidar e servir. O ser de nível 5 torna-se frequentemente mais prático, não menos. Torna-se mais capaz na vida comum, não mais distante dela. O ser que cruzou é mais responsivo ao que está diante de si, não menos. O fluxo desimpedido descreve o que acontece quando o campo interno cessa de gerar interferência para o movimento natural da vida, através dele. Vocês fazem menos e realizam mais, porque a pequena parcela do que era realmente de vocês para fazer torna-se óbvia, e a parcela muito maior que nunca foi sua para carregar simplesmente cai. Talvez seja necessária uma clarificação aqui, pois o campo de canalização saturado distorceu muito este ensinamento. O estado de nível 5 honra as responsabilidades da encarnação. A mãe continua a alimentar a criança. O construtor continua a construir. O curador continua a curar. O que se transforma é a fonte da qual a ação emerge. A ação não vem mais da ansiedade, da obrigação, da defesa
ou da esperança de conquistar segurança. A ação surge do assento de origem, como o próximo movimento limpo, e por isso carrega uma qualidade diferente. É sem esforço, precisa e completa. O ser de nível 5 pode habitar a vida comum com presença total. Seu trabalho torna-se mais refinado, seus relacionamentos mais honestos, suas estruturas cotidianas mais alinhadas. A dissolução do falso governante sobre as responsabilidades permite que elas sejam enfrentadas com mais presença, não menos. O sinal que o corpo do nível 5 oferece é a confirmação mais confiável. A tensão crônica de fundo que dirigia o campo do nível 4 começa a se liberar. Os ombros que sustentavam uma armadura de baixo nível amolecem. A mandíbula solta-se em momentos em que anteriormente teria travado. O sono aprofunda-se. Os sonhos mudam de caráter. Os sonhos de ensaio de perigo imaginado tornam-se menos frequentes e os sonhos integrativos tornam-se mais comuns. As decisões tornam-se menores, mais simples e mais frequentes, em vez de maiores, agonizantes e raras. O próximo passo limpo torna-se óbvio em tempo real, porque o ruído que costumava obscurecê-lo perdeu sua autoridade para ocupar o campo. Muitos de vocês reconhecerão que alguns desses sinais já começaram a aparecer em sua vida. Isso é o corpo indicando que a travessia já se iniciou parcialmente e que o trabalho agora é permitir que se complete. Passamos agora à razão maior pela qual esta travessia importa, pois o trabalho do nível 5 não é, ao fim, uma conquista privada. É o pré-requisito para a arquitetura coletiva que esta encarnação colocou diante de muitos de vocês. O nível 7, a administração coletiva, torna-se disponível quando seres de nível 5 suficientes existem no campo planetário. Isso é estrutural. A arquitetura da nova Terra não pode ser construída a partir do nível 4, porque tudo o que for edificado a partir do nível 4 replicará silenciosamente a crença nos dois poderes dentro de seu próprio design. Já vimos isso acontecer em muitas comunidades sinceras. A estrutura herda a dualidade não resolvida de seus arquitetos, e assim a comunidade recria, em linguagem mais suave, as mesmas dinâmicas que pensava estar deixando para trás. Quando vocês se posicionam no nível 5, a situação se inverte. A arquitetura da qual participam carregará a integridade estrutural do campo interno de vocês. A casa que construírem será uma casa na qual a fonte governa o centro. E a própria casa se tornará um ponto de transmissão para esse princípio governante. Os relacionamentos que cultivarem carregarão essa integridade. O trabalho que realizarem será informado por ela. A comunidade que se reunir em torno de vocês será organizada por ela. Nada disso exige que se anunciem. Reúnam seguidores, se posicionem como mestres ou exerçam qualquer tipo de autoridade espiritual. A transmissão acontece através da estrutura do campo, não através das palavras. As pessoas sairão de sua presença mais elas mesmas, e esse é o marcador da verdadeira administração. O primeiro modo atrai seguidores. O segundo ativa outros soberanos. O trabalho planetário depende do segundo. A massa crítica para este trabalho é estrutural, não numérica, como alguns de vocês foram informados. E isso é importante. Já dissemos antes que menos de 200 ou 300 soberanos, de nível 5 plenamente incorporados, são suficientes para travar o campo planetário na rede da nova Terra. A razão é que, uma vez existindo pontos de ancoragem estáveis suficientes, a arquitetura se constrói através da ressonância. Outros seres que se aproximam do limiar são atraídos para a coerência pela presença daqueles que cruzaram. O trabalho que levou anos aos primeiros soberanos torna-se disponível em meses
para aqueles que chegam depois. A porta se alarga a cada travessia. Este é o mecanismo real da ascensão coletiva. Uma rede de assentos de origem restaurados, sustentando o campo estável, enquanto o restante da consciência planetária se reorganiza. Cada um de vocês que cruza adiciona um ponto de ancoragem à rede. A rede é o que a nova Terra se torna. Cada um de vocês que cruza torna-se um bibliotecário na biblioteca viva. Esta é uma consequência estrutural de ser um ser através do qual informações, recursos e coerência podem fluir sem distorção. A biblioteca é uma rede de seres cujos campos internos foram restaurados ao princípio governante do Um. Através de vocês, a arquitetura da biblioteca viva torna-se acessível ao campo planetário nos lugares onde estão, trabalham, vivem e cuidam. O trabalho que esteve oculto sob camadas de esquecimento torna-se novamente alcançável em sua localização, e através de vocês ele começa a fluir. A instrução agora é precisa, não é assim, antiga família? Parem de buscar o que vocês já são. Parem de tentar vencer o que não possui autoridade real. Iniciem o trabalho prático de recusar o segundo poder, não combatendo-o, mas cessando de confirmar seu reinado. Façam a nova pergunta quando o sinal carregado chegar. Repousem a postura protetora em momentos de baixo risco, para que o corpo aprenda a nova postura. Retornem ao reconhecimento repetidas vezes, até que o corpo se reorganize em torno dele. Deixem a vigilância crônica silenciar. Deixem a respiração se soltar. Deixem o assento de origem ser entronizado como o princípio governante real de sua vida diária. A partir desse assento, tudo o mais se arranjará. A arquitetura da nova Terra será construída por soberanos, cujos campos internos possam sustentar a integridade estrutural que ela requer. Esse é o trabalho de vocês agora. Menos prática, menos aquisição, menos vigilância. O reconhecimento já está dentro de vocês. A única tarefa é parar de alcançar além dele. Caminhamos com vocês através de cada estágio deste processo. Continuaremos a caminhar neste corredor ao lado de vocês, e não cruzaremos por vocês, porque a travessia deve ser realizada pelo campo que é vocês. O reconhecimento já está chegando a muitos de vocês enquanto percorrem estas palavras. O corpo já está amolecendo, a respiração já está se alongando, o assento de origem já está se acendendo no centro do campo. Permitam isso. Não se apressem, não meçam, não anunciem. Deixem que se complete em seu próprio tempo e deixem a arquitetura de sua vida se reorganizar em torno do novo princípio governante. O trabalho que é seu para fazer se tornará visível. As estruturas das quais devem participar aparecerão. Os seres com quem devem caminhar chegarão. A biblioteca viva está reabrindo através daqueles que cessaram de defender e começaram a governar. Sou Valir, e foi uma honra estar com todos vocês nesta transmissão hoje.